Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Você está no canal Rascunho DVD, no canal que toda semana postamos os aulas, subsídios para a Escola Bíblica Dominical, para os alunos da classe de adultos e a classe de jovens. Nesta oportunidade estaremos aprendendo a lição de número 10, que tem como título A Última Defesa de Jó. Lição de número 10, que tem como título A Última Defesa de Jó. A lição, o tema geral da lição é a fragilidade humana e a soberania de Deus, né? Lição que tem ajudado bastante a elucidação da questão de algumas temáticas doutrinárias da Bíblia, não é? Principalmente dentro daquelas teologias que estão escudadas. Ele faz e Bildade e Zofar, não é? Ainda tem um outro personagem que na próxima lição, na lição de número 11, estaremos trabalhando também a personalidade Eliú e o que Eliú pensava com respeito a Jó. Mas, mediante a tantos ataques que houve, a tantas anomalias que vieram para cima de Jó, Jó resolve falar, né? Jó resolve abrir a boca. No primeiro momento ele fala, ele se lembra dos dias de glória que ele esteve, né? Ele vai falar no capítulo 29, versículo de número 1 a 5, ele diz assim: prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera que se eu fosse, quem me dera se como eu fui no mês passado, e nos dias em que Deus me guardava. Versículo 3, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Versículo 4, como era nos dias da minha mocidade, segundo quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos ao redor de mim. Então ele estava aí se lembrando dos seus filhos, das suas crianças, e lembrava dos tempos áureos, né? Onde temos a informação dentro da Sacrossanta Escritura que Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. As informações históricas também apontam para isso, claro, confirmam. E nós temos aí Jó agora, ele começa a se lamentar no versículo 29, se lamentar, não, lembrar daqueles dias, né? E no versículo 30, no capítulo 30, verso 1 a seguir, ele vai dizer assim: mas agora se ri de mim, eu de menos idades do que eu, cujos pais eu terei desdenhado, de pôs com os cães o meu rebanho. Versículo 2, de quem também me servirá força as suas mãos, faça de homens cujo velhice esgotou-lhes o seu vigor. Versículo 3, de míngua e fome se debilitam e recolham-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Então Jó estava trazendo aqui a situação atual dele, né? Ele trouxe a situação passada, a situação futura, a situação atual, e agora ele, no capítulo 30, ele fala da situação que ele estava vivendo, né? No capítulo 29 ele fala do passado. Então ele relembra os tempos felizes da vida, né? Então, dentro desses três capítulos, capítulo 29, capítulo de número 30 e capítulo de número 31, nós vamos ver, aliás, o que Jó tratou dentro dessa demanda aqui, né? Então, o que Jó tem para hoje, para nós outros, né?
como vamos tratar isso? Ele vai tratar no primeiro texto, capítulo 29, sobre honras e bênção que tinham de Deus, né? De forma que ele vai fazer a tratativa e Jó recapitula as bênçãos de Deus, né? No capítulo 29, lamenta o sofrimento do presente no capítulo 30 e pede a Deus para justificá-lo no futuro. Então o futuro para ele era incerto, mas ele pediu a Deus que justificasse, não é? Ele se defende de todas as acusações que Eliú, Bildade, Zofar, Eliú não, Bildade, Zofar e o seu outro amigo fez, né? Então ele estava agora se defendendo de toda a anomalia, não é? Toda a anomalia que o seu amigo havia feito com ele, ou acusado ele, né? Então, dentro dessa teologia espúrias que eles atacaram Jó, ele era Elifas, Bildade e Zofar, não é? Então ele teve aí, ouviu tudo, observou tudo, viu que aqueles amigos trouxeram para ele duros julgamentos, quiseram impor nele situações que ele com certeza não tinha. E o bom de tudo isso é que eu aprendi é que nós temos que ter certeza da nossa razão, não é? Temos que ser humildes o suficiente para reconhecer quando erramos, quando nos equivocamos, não é? Mas também temos que ter hombridade para confessar, pedir perdão e também reconhecer que temos que ter certeza da nossa razão. E o que Jó está se defendendo é que ele tinha certeza da sua razão. Então, não obstante as críticas e as acusações que foram imputadas a ele, ele não baixou a cabeça. Apesar das dificuldades, nós vamos ver ele por várias vezes como ser humano fazendo comentários totalmente descabidos, mas os comentários eram se defendendo da dor, da agonia. Então Deus permite ele passar por essa dificuldade, essa tristeza, mas nós aprendemos que apesar das lutas, Deus também traria vitórias e alegrias, né? Então, Jó no capítulo 2, vamos ver que ele vai fazer um comentário no capítulo 2, versículo 10. Né? Temos recebido o bem de Deus e não receberias também o mal? Então, ele falou isso com a sua esposa, né? E logo ele passou a viver essa situação. Então, ele tinha convicção. Então, quando passamos as provas, é natural ter saudade dos bons tempos, não é? Então, no capítulo 29, Jó faz essa retrospectiva, diríamos assim, né? Então, em nosso anseio de não mudar de situação e que nos encontramos, né? Por exemplo, ele diz assim, quem me dera como se fosse no mês passado, no texto, né? Como nos dias em que Deus me guardava, capítulo 29, verso 2. Em tempos de decepção, é bom recordar os feitos do Senhor. Então, se você está passando por dificuldades, mas saiba que nem tudo está perdido e que os dias áureos podem voltar. Foi assim que aconteceu com o Jó. O salmista, no seu Salmo 177, no seu verso 10 e 11, e no seu capítulo 42, versículo 6, ele faz menção disso. Então, Jó relembra da sua maior alegria na presença de Deus, não é? Ele olha para trás e diz, quem me dera, não é? Como foi nos meses passados, né? Deus cuidava dele, compartilhava com sua amizade, a luz de Deus estava sobre a vida dele, sobre os seus filhos. Lembrou Jó dos seus filhos ao redor da mesa, da alegria familiar, do convívio familiar, não é? Então, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, essa amizade de Deus aí que ele está falando que ele estava vivendo bem ali na tenda dele naqueles dias, antes da prova, obviamente. Então ele trazia isso, que Deus estava presente na tenda dele. E não que no sofrimento não estava, mas ele estava falando das alegrias, né? Então, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, Jó capítulo 29, verso 4.
Não. Deus era a fonte de toda a riqueza, o sucesso de Jó. Então, quando nas primeiras lições, acho que na segunda lição, se não me foge a memória dessa revista, nós vamos notar que o Deus dá permissão ao diabo para que venha tentar, venha trabalhar, lançar uma prova na vida de Jó. Não é? Porque a ideia do diabo é que o que Jó tinha era só Deus tirar, que ele ia blasfemar. E mais uma vez, como sempre, o inimigo se equivocou, porque o que Deus escolheu, ele sabe como escolher, ele não errou, ele tem o endereço, ele sabe e conhece tudo. Então, Jó passou por momentos escabrosos, mas agora ele recorda tudo e aí ele vai fazer a sua defesa. Não é? Então, como Deus era a fonte da sua riqueza, quando ele lavava os pés na elite da rocha, não é? Ou seja, corriam ribeiros de azeite, está escrito no capítulo 29, versículo 6. Não é? Então Jó relembra aí a alegria a respeito dos outros, quando caminhava na cidade, quando os jovens cobriam o caminho para que ele passasse, abriam o caminho para que ele passasse, né? Quando saía à porta da cidade. Então Jó era honrado, um cidadão da sociedade, um honrado cidadão, todo mundo conhecia. Ele se assentava junto ao portão da cidade, com os sábios, os juízes, os homens respeitados da cidade. Né? Ele tinha, todo mundo estava em volta dele, haja vista que todo mundo gosta de estar do lado de pessoas assim. Né? Então as boas amizades e também todo a elite que ele vivia, a sociedade que ele vivia, né? Isso levava as pessoas a estar ao redor dele. Claro que muitos por interesse, né? A Bíblia não fala, mas hoje no contexto atual é a mesma coisa, né? Mas ele estava agora na prova, por certo, ele estava sentindo falta daquilo e ninguém estava próximo. Ele julgava os outros, isso era, tinha um tribunal lá, ele julgava os outros, né? Por ser um sábio conhecido, era também um homem dotado de poder, ele tinha muitos amigos, alguns dos quais ocupavam postos de autoridade nos altos da comunidade, né? onde quer que fosse, ele era tratado com respeito. Então está escrito, ouvindo de mim, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. E sua outra fonte de alegria era ajudar os outros, né? Então Jó compartilhava com os outros o estilo que Deus lhe dava, aquilo que Deus lhe dava, ele compartilhava, não era faminha, não era egoísta, não é? Então ele se lembra de tudo isso. Capítulo 29, versículo número 12 e 17. Jó lembra também que foi um homem que ofereceu socorro e alegria a muitos, não é? Então Jó fortalece aí a retidão, a justiça na cidade, e ao ajudar os deficientes, suprir as necessidades dos desviados e até mesmo defender os desconhecidos. Né? Mas Jó não se limitou em ajudar os necessitados também, confortou, subjugou os perversos. Né? Então Jó comparou os perversos aí a animais ferozes que estavam prontos para devorar os fracos. Jó faz menção dessas anomalias. Não é? Então podemos observar que quando ele comparou esses perversos, esses ferozes, mas ele salvou as vítimas quando estavam prestes a ser devoradas. Ele se via como uma árvore, como uma raiz profunda que continuaria dando frutos. Né? Então podemos observar que na nossa lição, nós vamos ver o tópico de número 1, está dizendo assim, Jó relembra o passado de glória. Tópico 2, Jó lamenta o seu estado presente. E o tópico 3, o futuro em aberto, né, de Jó. Mas ele deseja coisas melhores, obviamente. Quem nunca, né? Ou quem não desejaria. Então, dentro do capítulo 30, nós vamos encontrar aí o lamento dele, daquela situação que ele estava passando. Ele costumava levar o passado e mostrou como tudo pode ter mudado. Segundo a vontade de Deus, Jó apresentava 5 queixas
nesse capítulo 5. Ele vai dizer, não sou mais respeitado. Ele vai dizer, não sou mais abençoado. Não tenho quem me socorra. Não tenho futuro e não tenho ministério. Não sou mais respeitado. Era as 5 queixas do capítulo 30. Né? No capítulo 30, aqui na leitura bíblica em classe, está dizendo assim, de ninguém, de míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos e tenebrosos. Não é? O seu mantimento eram raízes de zimbro. No meio dos homens eram expulsos, gritavam-se contra eles, contra um ladrão. Não é? Jó, ele vai trazer, ele diz no versículo 1, mas agora riem de mim. Não é? Agora riem de mim, aquelas pessoas que esteve em volta dele no passado, agora riem de mim, os de menor idade do que eu, cujo os pais teriam desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De quem, versículo 2, de quem também não me serviria forças das minhas mãos, das suas mãos, força de homem cuja velhice esgotou-lhe o vigor. Então ele estava falando agora do seu tempo promíscuo, o seu tempo minguado de dificuldade que ele estava passando, não é? Podemos observar que ele faz essa observação do seu sofrimento presente, né? Do seu sofrimento presente. Então ele era abençoado por Deus, todos estavam o honrando ali, mas ele agora se sente desonrado, não é? E desonrado por todos. Ele agora tudo mudou, o comportamento dos jovens que tinham no capítulo 29 já muda um pouco, né? Então no capítulo 30 ele vai citar essa deficiência, né? Quando ele chama-os de homens cujos pais teriam desdenhado de pôr ao lado dos cães do seu rebanho, filho de doido numa raça infame. No versículo 8 do capítulo 30 tem uma célebre frase: filho de gente sem nome e da terra era expulso, pois já havia sido mais um eminente jovem do Oriente, mas agora motivo para canções de zombaria, de populacho, o povo zombava dele, uma vez que esses homens eles sacudiam-se de freio, né? Está escrito, mas tomaria a vida de Jó, tornaram a vida de Jó insuportável, e os que descrevem como exército impiedoso, sitiando aí uma cidade, construindo rampas, lançando armadilha aos seus pés, rompendo a defesa, desferindo aí ataques contra ele. Jó perdeu a esperança de dia melhor em sua vida, não é? Então Jó ele estava trazendo aí essas dificuldades, e ele estava falando da insegurança que tinha, do vento que soprava como nuvem passageira, né? Ele demonstrou aí angústia quando disse, agora os dias de aflição apoderam-se de mim, né? Ele estava realmente contando, agora estou em miséria, estou em dificuldade. Jó suplicava por sua vida, né? Mas a morte parecia inevitável. Então tudo isso vinha a ele, os monstros, né? Vamos dizer assim. Então, conforme eu disse, Jó não tinha aí o que ajudasse. Não tenho quem me socorra. Lembra que eu falei das 5 queixas de Jó que ele apresenta? Não sou mais respeitado, do capítulo 30, versículo 1 a 15. Não sou mais abençoado, do versículo 16 até o versículo 23. Não tenho quem me socorra, do versículo 24 e versículo 25. Não tenho futuro, do versículo 26 e versículo 28. E não tenho ministério. Isso vamos ver no versículo 29 ao versículo 31. E não sou mais respeitado, conforme eu já disse. Então, essas queixas do patriarca, tudo inserido no capítulo 30, não é? Quando ele traz essa demanda, essa dificuldade, não é? Então, a reação imediata, que atribui a mudança de Deus, note o contraste entre o meu arco se reforçará na minha mão. Já Deus afrouxou a corda do seu arco.
Então, no capítulo 29, versículo 20, não é? Ele estava numa esfera diferente. Não é? Ele vai dizer: o meu arco se reforçará na minha mão. Já no capítulo 30, verso 11, ele já muda, que o texto vai dizer assim: Deus afrouxou a corda do meu arco. Ou seja, estava tudo se desmoronando, não é? Estava tudo indo por água abaixo. Não é? Então isso é pela ação direta de Deus. Seu arco, a sua força, tornou-se imprestável. Por outro lado, dói, né, quando a frase vai dizer assim: sacudiram-se de mim o freio perante o meu rosto. Né? Então aquela honra que ele tinha já não passava, já não tinha mais. Aquilo ele entendia que não passou de uma falsidade. Né? Não passou de uma falsidade, aquela honra do capítulo 29. Depois Jó sai fazendo a última defesa no capítulo 31, quando ele vai trazer uma questão que é a questão do seu futuro. Né? Então Jó registra aí a última defesa. Ele citou 3 pecados específicos que poderia fazer qualquer homem tropeçar, que não era o caso dele. Em outras palavras, ele tá dizendo: eu não pequei, eu não cometi lascívia, não fui falso e também não cometi adultério. Jó cita lascívia no capítulo 31, versículo 1 a 4. Ele cita as falsidades do capítulo 31, versículo 5 até o versículo 8. E ele cita adultério no capítulo 31, versículo 9 e 12. Então o primeiro pecado que Jó negou foi a lascívia. Então ele negou, disse: não fiz nada disso. Eu não tratei com lascívia, não fui falso com ninguém. Né? Então vamos chamar isso, do capítulo 31, da ética de Jó. Né? Ele vem trazendo a sua defesa agora no capítulo 31 de forma ética. Né? De forma ética. Então a nossa lição apresenta muito bem essa temática, né? Apresenta muito bem essa questão. Então, no segundo pecado, ele negou que foi falso com alguém, que agiu com falsidade. Jó jamais usou de qualquer dolo dos seus negócios a fim de enganar, ou seja, a fim de ganhar dinheiro. Então ele não enganou ninguém. Tudo que ele tinha foi Deus que deu. Ele vai dizer a frase: se andei com falsidade, se meus pés se apressou por engano, na verdade nem sequer andava com pessoas que agiam dessa forma e não tinha medo de ser examinado por Deus. Pasme, ele vai e diz: pese-me, Senhor, pese-me, Deus, em balanças fiéis, pese-me em balanças fiéis. Não é? Se o seu coração não havia sido ganancioso, então ele diz que Deus me pese e me veja se tenho tudo essas problemáticas, né? Então tudo aquilo que ia acusar o Jó, depois o terceiro pecado que ele negou foi o adultério, não é? Então ele vai dizer: em momento algum Jó havia desrespeitado a sua esposa, não é? No seu próximo, ela estava sozinha, seu coração se deixou seduzir por causa de mulher. Não, ele se defendeu no capítulo 31, versículo de número 9. Entendeu? Caso fosse culpado, ele estava disposto a ver sua própria esposa tornar-se escrava ou amante de outro homem. Então ele vai citar isso no capítulo 10, capítulo 31, versículo 10 e 12. Ele diz assim: pois seria isso um crime hediondo, pois seria fogo que consome. Aí ele sabia que o adultério traz consequências na vida de muitos e assim sucessivamente. Então Jó sai fazendo a sua defesa de forma clara e muito objetiva. Né? Clara e muito objetiva. Jó relembra, ele vai falar da justiça. Né? Ele vai dizer assim no capítulo 31, versículo 13 até o versículo 15, ele vai dizer, vai falar da introspecção que foi tão cuidadoso e que incluiu até mesmo a forma de tratar os servos. Se retive o que os pobres desejavam, né? Ou seja, não retive nada deles. Tudo que era deles, era deles. A maioria dos senhores do seu tempo, ignorando esse aspecto de vida, Jó tratava seu servo com generosidade, resolvia suas queixas com justiça, pois sabia que um dia teria de prestar conta a Deus. Isso está registrado no capítulo 31, versículo 14. Jó ainda relembra que foi um cidadão justo, né?
ele, em resposta à acusação que ele faz, que foi feita no capítulo 22, versículos 6 a 9, Jó havia relatado anteriormente como havia cuidado de pobres e necessitados, né? Então Jó relembra que foi juiz dos justos, foi um juiz justo, aliás, um juiz justo, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar que todo o comentário em volta dessa personagem e que todos os apontamentos, né, Jó ele vai e se defende de todos. No decorrer desse livro nós vamos observar a sua inocência a partir do versículo 27, do capítulo 27, versículo 6. Ele já começa apontando aí a sua inocência das acusações, né? Então, quando ele finaliza a sua palavra no versículo 35, né, é como que ele estivesse assinando o documento da sua defesa e assim sucessivamente. Então, podemos observar que esse estilo de um tribunal de justiça, ele diz: se andei com falsidade, não é? Então, sameei eu e outro coma. Capítulo 31, versículo 7, 5 a 7, capítulo 31, versículo 8, versículo 9, versículo 10 e 12. Ele defende-se de forma muito objetiva, entendeu? Então, podemos ver que nas palavras de Jó há veracidade, há verdade, né? Ele não usou de balança enganosa, conforme ele lembra aqui. Ele não usou de balança enganosa, ele não enganou ninguém, né? Então ele vai dizer que agora os amigos mais jovens são os três. Ele vai dizer: porém, ri de mim, cujo eu havia, ri de mim, os mais jovens do que eu, cujos pais havia desdenhado até de os pôr com os cães do meu rebanho. O mais jovem aqui, Jó se refere não aos três amigos, né, mas uma descrição geral. Ele vai fazer uma descrição geral, né? Ele vai falar das baixezas das pessoas que ridicularizavam, né? Jó capítulo 30, verso de número 9 a 15, o escárnio em si mesmo, né? Então ele vai trabalhar essa proposta e ele vai dizer que os antigos levantaram-se para mim, né? Agora não apenas meus juniores são obrigados a reverenciar-me. Então, naqueles dias, os jovens abriam caminho para ele, ou seja, reverenciavam, respeitavam. E agora ele estava comentando que estava difícil, né? Então, considerando-se a repugnância de tudo que existia, os cães que estava próximo dele, né? Que está se falando de cão mesmo, de animal. E assim sucessivamente, entendeu? Nós podemos observar que no tópico de número 3, no último tópico aqui da lição, conforme eu já disse, e toda a defesa dele, ele vai citar que o seu futuro, no capítulo 31, do seu futuro incerto. Então nós vamos ver que o passado abençoado, como ele tinha, que agiu com integridade, com humanidade ao próximo, nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado que desonrasse moralmente alguém, não é? Então ele se prontifica aqui e dentro dessa ética de Jó, que eu comentei, ele faz a sua defesa de forma objetiva e muito clara. Seus amigos se silenciaram, Jó sabe que nada está resolvido, o futuro ainda está em aberto, não é? O comentarista colocou aqui com muita precisão, né? O futuro está em aberto, mas ele se mostra incerto. Haverá algumas respostas. Ao querer mostrar sua inocência, Jó ainda sente necessidade de se defender. A primeira defesa dele é que em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida. No versículo capítulo 31, versículo de 1 a 4, ele vai fazer essa narrativa conforme eu já abordei aí, né? Também, Jó, em defesa da sua ética social, ele diz assim: Jó também faz uma defesa de ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou
marcou sua forma de agir, todavia ele relembra que isso foi possível, porque nunca procurou conduzir-se sempre por princípio de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou os órfãos a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinha liberdade. E assim sucessivamente. Então, Jó busca a resposta de Deus. Até agora, aí Jó se dirige e diz: quem me dera um que me ouvisse. O capítulo 31, verso 35. Já havia feito uma viagem retrospectiva, já tinha ido lá no passado, já tinha voltado. Agora ele fala da situação presente, ele quer se apresentar diante de Deus, porque se sucumbe para tratar do seu subconsciente, da sua consciência, da sua inocência, e assim sucessivamente. Fechando aí, ele fala de um tribunal, né, no capítulo 31, versículo de número 37. Né? Espero poder ter ajudado você. Canal Rascunho DVD, Pastor Edivaldo Pereira. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço